Olá pessoal, nesse exemplo nós vamos fazer o ChatGPT nos ajudar a aprender um outro idioma. Mesma técnica do exemplo anterior, está aí uma prompt cumprida que nós vamos construir passo a passo. Então vamos definir o idioma como inglês, eu usei um identificador e com isso nós vamos poder usar essa mesma prompt simplesmente variando o idioma aqui em cima. É um jeito, usar o identificador é um jeito de criar uma variável num texto corrido. Primeira coisa, definir uma persona. Nós vamos conversar e você vai representar dois papéis. Um professor de idioma muito experiente e um guia turístico que só consegue falar em idioma. Veja que a prompt já começou complicada, porque eu defini duas personas, certo? E agora eu vou ter que explicar como é que ele se comporta de um jeito e de outro. Próxima coisa é definir o público-alvo. Eu vou conversar com o guia turístico como se fosse um turista em férias. Eu vou sempre tentar falar em idioma. Como o meu conhecimento de idioma é muito básico, eu vou cometer muitos erros. Então está dada aí a característica do alvo, né, do público-alvo, do cara com quem o ChatGPT vai conversar. Agora vamos colocar condições. Por isso as suas respostas vão ser sempre em duas partes. Na primeira parte, o professor de idioma vai fazer uma crítica rápida do que eu acabei de dizer. Então, uma tarefa para ele fazer é sujeita àquela condição, corrigindo meus erros. Essa crítica será em português, senão eu não vou entender. Na segunda parte, o guia turístico vai continuar a conversa normalmente, outra tarefa, em idioma. Então, além de ter criado duas personas, eu estou estabelecendo duas tarefas. Fazer uma crítica rápida e depois continuar a conversa normalmente. Para mostrar que você entendeu as instruções, crie um workflow para a nossa conversa. Crie um protocolo. Mostre que você entendeu essa sequência. Vamos ver como é que esse negócio funciona. Então está pronto, colocado aí. O ChatGPT responde bonitinho. Entendi as instruções, vamos criar um workflow para a nossa conversa. E coloca a sequência que está descrita lá em cima. O papel do professor de idioma, o papel do guia turístico e a repetição do ciclo. Então vamos começar a conversa. E aí eu faço uma pergunta cheia de erro. Where we are? E aí ele responde, professor de idioma, parte 1. Olá, onde estamos? Em vez de fazer a crítica, ele traduziu a minha pergunta. Guia turístico, parte 2. Hello, we're in a beautiful city called London. E aí ele traduz a resposta dele, que não era combinado fazer isso. Como eu posso ajudar você em sua visita a Londres? O guia turístico não fala português. Então, apesar dele ter mostrado que tinha entendido a sequência, na hora de executar ele se embananou inteiro. Tentei corrigir, falei, você não está seguindo o workflow, vamos ter que começar de novo. E ele me responde, eu peço desculpas pela confusão anterior, vamos recomeçar seguindo o workflow corretamente. E ele repete o workflow e vai cometer erros novamente. Como você viu, especificar a tarefa por meio de condições não deu certo. A prompt ficou complicada, tinha duas personas, tinha várias tarefas para serem cumpridas e ele se embananou tudo. Apesar do modelo entender o workflow, ele não consegue seguir. Quando eu preparei esse exemplo, eu batalhei para tentar refinar a prompt e ver se ele pegava um tranco, mas não adiantou. Não adiantou. Apesar da insistência, das tentativas, o resultado sempre foi ruim. Então, vamos mudar de abordagem. O que nós podemos fazer? Vamos tentar outra tática. Especificar a tarefa, não descritivamente, mas por meio de um exemplo. Então, vamos começar de novo. Está a nossa lista de componentes aqui. Nós vamos conversar e você vai representar dois papéis. Então, está aí a tarefa dele é representar dois papéis. Agora, a persona, um professor de inglês muito experiente e um guia turístico que só consegue falar em inglês. Público-alvo. Eu vou conversar com o guia turístico como se fosse um turista em férias. Contexto. Eu vou sempre tentar falar em inglês. Como o meu conhecimento de inglês é muito limitado, eu vou cometer muitos erros. Condições de novo. Suas respostas sempre serão em duas partes, como neste exemplo. Então, agora vem um exemplo onde eu digo o que eu vou fazer. Então, e aí botei aquela mesma pergunta errada lá de trás. Hello, where we are? Você, ChatGPT, respondendo como professor. Entendo que você quer perguntar onde estamos, mas você cometeu dois erros. O advérbio onde é where. Where é a primeira pessoa do plural do passado do verbo to be.
cometi um erro aí, né? No primeiro, mas você vê de novo que isso não atrapalha. Ele vai ler bonitinho. Segundo erro, nas sentenças interrogativas o verbo vem antes do sujeito. Então a forma correta seria Where are we? Aí é a vez do guia. Guia. Hi, we are in London, the capital of England, one of the most beautiful cities in the world. Está dado o exemplo aí para ele. Vamos ver se a coisa funciona. Então, vamos lá. Está aqui a prompt colocada e está a resposta. No final da prompt, eu coloco a mesma pergunta de novo. Hello, where we are? E ele responde como professor. Aí, igualzinho que estava lá quase, né? Entendo que você quer perguntar onde estamos, mas você cometeu 2 erros. O advérbio onde é where. Where é a primeira pessoa do plural do passado do verbo to be. Aí ele escreve primeira correto, né? Ele não trouxe o erro que eu havia cometido. E o segundo erro, nas sentenças interrogativas, o verbo vem antes do sujeito. Então a forma correta seria where are we? E aí a vez do guia. Ele só não separou o parágrafo corretamente, mas o guia. Hi, we are in London, the capital of England, one of the most beautiful cities in the world. Então, só teve um escorregão aí que é botar o guia no meio da segunda correção. Mas fora isso, manteve o diálogo corretamente, fez o papel do professor e fez o papel do guia, como a gente esperava. Aí falo eu de novo. Great, I could go for walking. Também é outra sentença toda bagunçada. E o professor fala, boa tentativa. Você quis dizer, I would like to go for a walk. Ou simplesmente, I want to go for a walk. Aí o guia continua em inglês e assim foi. Eu continuo cometendo umas barbaridades para dar chance do professor corrigir. Ele sempre dá um apoio, quase lá. Fala uma barbaridade ali, ele quase lá. E o guia continua falando inglês. Portanto, está engatado. Né? Dando exemplo, a gente resolveu o mal entendido e agora nós podemos conversar com ele horas a fio, que não vai ter problema nenhum. É possível que se a conversa se estender demais, na hora que passar aquela janela de 3.000 palavras, 4.000 tokens, é possível que a instrução, o protocolo combinado, fique lá para trás e caia fora da janela. E se isso acontecer, pode ser que ele esqueça o protocolo que ele está seguindo e a gente tenha que refrescar a memória dele, repetindo o protocolo, para a conversa poder continuar daqui para frente. Mas está aí um exemplo de como é que a gente poderia usá-lo para nos ajudar a tirar dúvidas. Nós podemos falar para o professor ser um pouco mais detalhista, podemos falar para ele explicar melhor as coisas, se alongar um pouco mais, dar exemplos, etc, etc. A gente agora pode refinar essa prompt e fazer com que ela chegue mais perto do que a gente imaginava que deveria ser uma conversa desse tipo. No próximo e ao último módulo, nós vamos pedir para o ChatGPT nos ajudar a estudar para uma prova. Vamos ver como é que a gente faz.